Continuando a comparação de frações, porém agora será com denominadores diferentes. A gente viu com denominadores iguais. É simples quando é igual, que é só observar o numerador, se é maior, menor, certo? Agora, quando for denominadores diferentes, à primeira vista a gente não pode realizar comparações. A gente não pode dizer que um é maior que o outro e é igual ao outro, porque eu só posso afirmar se eles estiverem com o mesmo denominador. Daí eu tenho que arrumar uma estratégia para poder ficarem com o mesmo denominador. Que estratégia é essa? A mais comum é a estratégia de calcular o MMC, mínimo múltiplo comum dos denominadores, certo? Que vai utilizar números primos, ok? Aí a gente precisa de recordar quais são os números primos. Os números primos são aqueles números que são divididos por um e por ele mesmo. Quais são? 2, 3, 5, 7, 11, aí 13, e assim vai. 17, 19, aí 23, 29, e por aí vai, certo? Eles são infinitos. Aqui o único número primo que é par é o 2, o resto é tudo ímpar, ok? Depois que calcula o MMC dos denominadores, aí faz a fração equivalente. A gente vai ter que transformar as frações em frações equivalentes. Aí depois é que compara os numeradores. Vamos aqui realizar as comparações. Letra A. Eu quero saber se 3 quintos ele é maior, menor ou talvez igual a 4 sétimos. Bom, eu percebo que o denominador está diferente. Então, eu vou ter que tirar o MMC. 5, 7. Aí passo o tracinho. Olha, eu vejo que esses números são ímpares. Aí, daí, os números ímpares, eu vou ter que ver o menor deles e tentar calcular aqui. Tipo, o 5 e o 7. Qual é o número que dá para dividir entre eles? O 5 ele é o número primo e o 7 também. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Eu coloco 1 aqui. 7 dividido por 5 não pode dividir. Então, vou repetir. Aí, 7. Aqui eu encerrei, porque quando chegar a 1 já encerrou. Agora aqui não. 7 dividido por 7 dá 1. Certo. E depois que faz o MMC não é somente isso aqui não. O MMC é descobrir o resultado que dá quando a gente calcula desse jeito. Tipo, eu vou pegar 5 e multiplicar por 7. Isso aqui dá 35. Certo? 35. Aí é o seguinte. 3 quintos. Qual é a fração equivalente que esse denominador aqui tem que dar 35, certo? Qual é a fração equivalente que eu vou ter que dar um jeito para poder esse 5 virar 35, certo? O fato é o seguinte, como a gente viu nas propriedades da fração equivalente, é que pode ter que multiplicar ou dividir tanto de cima como de baixo. Aqui, para esse 5 virar 35, eu multiplico por 7. 5 vezes 7 dá 35. Em cima, eu tenho que também multiplicar por 7. É a regra. 3 vezes 7 é 21. Então, a fração equivalente daqui 3 quintos é 21 35 avos, certo? 21 sobre 35. O outro,
4 sétimos, eu quero que esse 7 vire 35. Para o 7 virar 35, o que é que eu faço? Ou eu vou multiplicar, ou eu vou dividir, eu vou ter que fazer alguma coisa. Nesse caso aí, eu vou multiplicar. Vou multiplicar por 5. 7 vezes 5 é 35. Se eu multipliquei por 5 para poder dar 35, o de cima também vou ter que multiplicar por 5. Então, aqui dá 20. Então, ao invés de comparar 3 quintos com 4 sétimos, eu vou comparar com as suas frações equivalentes, certo? Tipo, 21 sobre 35 e 20 sobre 35. Nesse caso aqui, 21 sobre 35 é maior ou é menor que 20 sobre 35? Eu percebo que ele é menor. Quer dizer, eu percebo que o 20 ele é menor, certo? O 20 é menor. Então, o 21 ele é maior que 20 sobre 35. Então, nesse caso aqui, se 21 sobre 35 é maior que 20 sobre 35, então 3 quintos é maior que 4 sétimos, certo? Letra B. Eu percebo, ó, quem é maior, quem é menor. Não tem como eu saber por causa dos denominadores que estão diferentes. Eu vou ter que calcular o MMC de 8 e de 10. Olha, 8 e 10 é um número par, então eu vou colocar por 2. Sempre que tiver par, é por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Daí, ainda tem número par aqui, que é o 4. Aí vai por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 5 não dá, aí eu vou repetir. Olha, ainda tem número par nessa fileira aqui. Então, por 2. 2 dividido por 2 aqui dá 1. Aqui não pode dividir, então repete. Pronto, essa fileira do 8 encerrou. Aí agora é a fileira do 10. Então, aqui vai ser 5. Então, aqui é 1. 5 dividido por 5 é 1. Aí agora sim, a conta encerrou. Falta agora multiplicar. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 5 é 40. Pronto. Daqui, como é que eu faço? Ó, 5 oitavos. O denominador agora vai ter que virar 40. A mesma coisa vai ser esse, 7 décimos. O denominador vai virar 40. Gente, para esse 8 virar 40, o que é que eu faço? Esse número daqui, ele vai ser denominador, porque tem que ser igual. Olha, para o 8 virar 40, eu vou fazer o que com 8? Eu vou multiplicar por 5. Se eu multipliquei por 5 para dar 40, eu tenho que também multiplicar o de cima por 5. Nesse caso, dá 25. Então, a fração equivalente de 5 oitavos é 25 sobre 40. E aqui, como foi que esse 10 virou 40? Esse 10 virou 40 quando eu multipliquei por 4. Se eu multipliquei por 4 embaixo, eu tenho que também multiplicar por 4 em cima. 7 vezes 4 aqui é 28. Então, a fração equivalente daqui é 28 sobre 40. Então, 25 sobre 40 e 28 sobre 40. Agora eu posso comparar. E aí, 25 é menor ou maior? 25 é menor, certo? Então, aqui, se os equivalentes são assim, então as frações originais, que é 5 oitavos, ele é menor que 7 décimos, certo? Um outro recurso que se é usado é a questão da reta numérica, certo?
Se utilizado o recurso da reta numérica, temos que os números são posicionados em ordem crescente, da esquerda para a direita. É uma regra da reta numérica. Tipo, ela vem da esquerda e vai para a direita. E esses números daqui da esquerda para a direita vão aumentando, certo? Assim, o número que fica à direita do outro é maior do que ele. E isso também vale para as frações. Visto que a fração tem a ideia de divisão, então entre dois números na reta numérica, pode-se ter entre eles uma fração. Tipo uma reta numérica, o zero fica aqui no meio. Aí vem 1, 2, 3 e assim por diante. Certo? Antes do zero tem menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Certo? Então, quem está à esquerda é sempre menor do que quem está à direita. Por exemplo, 1/4 e 2/3. Eu percebo que quando eu pego 1/4 aqui está comparado ao 2/3, esse aqui está no lado esquerdo. E esse aqui está no lado direito. Como isso aqui está no lado esquerdo e isso aqui está no lado direito, então significa dizer que 1/4 ele é menor que 2/3. Sempre quem está no lado esquerdo é menor que o outro. Então quer dizer que entre 0 e 1, ó, aqui, tem números que no caso são as frações, certo? Aí 1/2 e 2/4. Quem é maior? 1/2 e 2/4 não é maior e nem é menor. Eles são iguais, eles são equivalentes. Pela regra a gente já viu, 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 2 é 4, certo? Se fosse pegar 2/4 e 3/4, 2/4 e 3/4, eu percebo que o 2 é menor que 3, então a cabeça está aqui sendo menor.